Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco sobre o balanço da taxa de entropia para volume de controle. Anteriormente nós fizemos a análise do balanço da taxa de entropia, porém para sistemas fechados, e hoje o objetivo é falar sobre volume de controle. Então, o que muda do sistema para o volume de controle? É que o sistema é uma quantidade de massa fixa, então não há possibilidade de haver balanço, de haver fluxo de massa através das fronteiras. Então, se não tem fluxo de massa, também não tem fluxo de entropia. E no caso do volume de controle, é aquela região do espaço através da qual pode haver fluxo de massa. Tá? Então, essa equação aqui é a equação do balanço da taxa de entropia para volume de controle. O que nós temos? Esse primeiro termo ele representa a taxa de variação da entropia no volume de controle. Esse daqui representa a taxa de variação da entropia devido a interações de calor com as fronteiras. Esses dois termos aqui, somados, eles vão representar o fluxo líquido de entropia através das fronteiras do volume de controle, através da superfície de controle. Então, eu tenho o fluxo de entrada e o fluxo de saída. O M ponto é a vazão e esse S é a entropia específica. E esse último termo representa a produção de entropia. Se eu quiser reescrever essa equação na forma integral, ela assume essa forma. Tá? Então, a gente observa primeiro assim, esse primeiro termo, taxa de variação da entropia. Então, aqui eu tenho a entropia, propriedade extensiva, S maiúsculo. Quando eu passo para cá, eu continuo tendo a taxa temporal, a derivada temporal, só que essa entropia total do meu volume de controle, ela vai ser dada como a integral da entropia infinitesimal em um volume de controle infinitesimal. Tá? Então, ρ é a densidade, essa entropia específica ao longo do volume. Então, ρdP vai dar a massa, então S dm. Esse termo aqui ele vai ser substituído por esse, então aqui eu tenho a taxa, aqui eu tenho o fluxo, estou integrando o fluxo pela temperatura ao longo da área. Esses termos de fluxo líquido, eles vão me dar a entropia aqui, o fluxo de entropia na entrada, o fluxo de entropia na saída e o termo de geração da entropia no mundo, ele fica a mesma coisa. Nesse item 6.10, a gente vai avaliar as taxas para problemas em regime permanente. Então, eu vou apresentar primeiro a equação de conservação da massa. Tá? Então, ela me fala que a soma das vazões mássicas de entrada é igual à soma das vazões mássicas de saída. Se eu tenho regime permanente, não há variação da massa dentro do volume de controle. A primeira lei, então, não tem também taxa de variação de energia, que seria zero, então tem calor menos trabalho, é igual ao fluxo líquido de energia para dentro e para fora. E, por fim, a equação do balanço de entropia. Tá? Então, ele está me falando aqui que a taxa de geração de entropia é dada pela variação da entropia através das fronteiras do sistema e através da interação de calor com a vizinhança. O que a gente observa nessas três equações é o seguinte: a massa e a energia não possuem, as equações da massa e da energia não possuem um termo de geração de entropia. Por quê? Porque a massa e a energia elas têm que se conservar. Para a entropia isso não acontece, sempre vai haver uma produção de entropia devido às irreversibilidades. Então, esse termo aqui ele só aparece na equação de taxa da entropia. E essa equação me fala o seguinte, que a taxa pela qual a entropia é transferida para fora deve exceder a taxa pela qual a entropia é admitida, e a diferença é a geração de entropia no interior devido às irreversibilidades. Nesse item, a gente vai se concentrar na análise de volume de controle, em que há uma entrada e uma saída, ainda em regime permanente, porque a gente está aqui dentro do item 6.10 ainda, Então, essa é a equação que a gente viu anteriormente. O que vai mudar quando a gente avalia com uma entrada e uma saída? Que aqui eu tenho somatório das taxas de entropia de saída e somatório das taxas de entropia de entrada. Como eu tenho uma entrada e uma saída, esse somatório desaparece, seria M.S, SS, menos M.E, SE.
Além disso, que a gente sabe é que pela equação de conservação da massa, a soma de todas as vazões mássicas de entrada tem que ser igual à soma de todas as vazões mássicas de saída. Como eu tenho uma vazão de entrada e uma vazão de saída, elas têm que ser iguais. Tá? Então, esse termo aqui, ó, M.S, é igual ao M.E. Eu posso chamar simplesmente de M ponto, tá? E colocar em evidência. Então, o que muda também, né? Que quando a gente tem uma entrada e uma saída, a gente normalmente fala que ele foi do ponto 1, ou da seção 1, ou do estado 1 para o 2. Então, o 1 é o de entrada e o 2 é o de saída. Ela pode ser reescrita dessa maneira, a equação, isolando aqui o S2 menos S1. Então, eu passo isso para o lado de lá e divido tudo pela vazão. Então, quando ela é colocada nessa forma, a gente observa que a entropia do fluido, né, ao passar por um volume de controle, pode aumentar, diminuir, ou, no caso ideal, né, ele pode ser igual a zero. Como que a entropia poderia diminuir? Se eu tivesse esse termo aqui de calor negativo e maior do que esse termo de produção de entropia. E aí, isso aqui, negativo maior do que esse módulo, o termo total ia ser negativo. Para a entropia aumentar, eu teria que ter ou o termo da taxa de calor positivo, e a geração de entropia, obviamente, positiva, ou então o calor negativo, quer dizer, sendo perdido pelo volume de controle, mas ele é em módulo menor do que o termo de produção de entropia. Então, a minha entropia ela iria aumentar. Para eu ter a situação da entropia igual, eu teria que ter os dois termos nulos, tá? Ou então, no caso muito particular, né, esse negativo igual à produção de entropia. Se eu considerar um problema no qual não há trocas de calor, então esse termo aqui se anularia e essa equação seria reduzida a essa. E aí a gente, olhando para essa equação, o que a gente percebe, né? Que como esse termo aqui, ó, de produção de entropia, ele só pode ser positivo se eu tiver irreversibilidades presentes no interior do volume de controle, a entropia vai sempre aumentar quando ele passa do ponto 1, ou da entrada, até a saída. Se eu tiver a situação de um processo reversível, o meu termo de produção de entropia seria zero, e aí eu passaria por um processo isentrópico. Tá? Então, quando não há irreversibilidades, a unidade de massa atravessa o volume de controle isentropicamente. Então, aí está representado, né, no diagrama temperatura e entropia, um processo isentrópico. Então, eu tenho, que a gente percebe, né, passando aqui do ponto 1 para o ponto 2, do estado 1 para o estado 2, ele atravessa através de uma linha vertical no diagrama temperatura e entropia, ou seja, meu S1 é igual ao meu S2. Se eu quiser avaliar o que acontece com o processo isentrópico de um gás ideal, o que a gente sabe? Bom, a equação de variação de entropia de um gás ideal seria S2 menos S1 é igual a isso tudo aqui. Tá? Como é um processo isentrópico, S1 é igual a S2, então esses termos, a minha equação ela se reduz a essa. A gente percebe aí que são 4 propriedades envolvidas, as duas temperaturas e as duas pressões. Sendo ainda um gás ideal, se eu puder assumir que o meu calor específico é constante, eu poderia ter essas duas equações para a variação da entropia. Como ela é processo isentrópico, né, isso aqui fica sendo zero. Mas essa equação aqui, temperatura em função da pressão, e essa segunda equação, temperatura em função do volume específico. Se eu resolver, se eu tentar isolar todos esses termos aqui, eu chego, faltando tá, só a relação do CP e do CV com R e com K. Esse K aqui é a razão dos calores específicos, CP sobre CV. Então, se eu agrupar essas 4 equações, o que eu tenho?
que T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. Então, essa equação aí foi isolada das anteriores e está escrita temperatura em função da pressão. Nessa daqui, a temperatura é em função do volume específico. E se eu igualar essas duas, né, quer dizer, eu tenho T2 sobre T1 para as duas, eu chego nesse resultado. P2 sobre P1 igual a V1 sobre V2 elevado a K. E essa equação, ela tem uma informação, ela traz uma informação muito importante para nós. Tá? Porque, na verdade, eu posso reescrever essa equação aí, né? Se a gente olhar, tá aqui P1, V1, P2, V2. Eu tenho aqui, ó, que P1, V1 elevado a K é igual a P2, V2 elevado a K. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de eu falar que PV elevado a K é uma constante. Se um processo politrópico é descrito por PV elevado a N é uma constante, está claro que um processo isentrópico de um gás ideal é também um processo politrópico com N é igual a K, que é o que está escrito aí. Então, um processo politrópico com N é igual a K é um processo isentrópico. Tá lembrando? K, Cp sobre Cv. Essa figura, ela ilustra, né, em dois diagramas, né, então, pressão, volume específico e temperatura vezes entropia, em função da entropia, diversos processos politrópicos. E aí é legal porque, olha só, eu vou até escrever a equação aqui de novo. Processo politrópico, né, então tem aqui PV elevado a N é uma constante. Então, se eu pegar, por exemplo, N igual a zero, tá? N igual a zero significa que P é uma constante. Então, esse processo está representado aqui no diagrama pressão, volume específico, como uma linha horizontal, pressão constante. Se eu pegar agora essa linha aqui, ó, N igual a menos 1. N igual a menos 1 significa que PV elevado a menos 1 é uma constante. Ou então, P é uma constante vezes V. Ou seja, no diagrama pressão, volume específico é uma reta, que passaria aqui eventualmente pela origem. Se eu pegar o N tendendo a mais ou menos infinito, significa que o meu volume específico é constante. Então, nesse diagrama, ele estaria representado por uma linha vertical. No diagrama temperatura-entropia, é interessante a gente falar, por exemplo, do N igual a 1. Tá? O que é N igual a 1? PV é uma constante. Se é um gás ideal, PV sobre T é uma constante. Então, se eu falo que PV é constante, significa que T é constante. Então, a representação disso no diagrama temperatura-entropia seria uma linha horizontal. N igual a K é um processo isentrópico. Então, ele seria representado aqui por uma linha vertical. Tá? E aí, os outros são intermediários, né? É mais interessante avaliar alguns nesse diagrama e outros nesse diagrama. Bom, era isso. Eu espero que tenha ficado claro.